Eu diria que acho que o mais inovador, inovação não necessariamente é tecnologia, eu acho que a tecnologia tem ajudado isso, mas que o mais inovador que a gente vem testando e a gente vem enxergando, acho que é a colaboração dentro da logística. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal. E como eu sempre digo, para você que é novo, já se inscreve em nosso canal. Temos sempre um conteúdo para você, amigos, colegas e até inimigos. Existem vários cortes aqui que você pode compartilhar com aquele gestor, tem uma oportunidade, ou aquele colega distante que você quer mandar um recado, temos cortes para ele ou para ela também. E aqui nesse episódio eu tenho sempre uma grata surpresa de ter pessoas que me impactaram e indicações de pessoas que eu confio muito, mas hoje não vai ser diferente. Hoje eu recebo uma pessoa que me impactou profissionalmente e me impacta até hoje. Eu tenho a grata surpresa de conviver muito e ter a participação também da minha entrada na carreira profissional dele. Ele, que é executivo com mais de 20 anos de experiência no setor de infraestrutura e logística. Atua como CEO da Brado Logística. Engenheiro civil de formação, construiu uma trajetória marcada por uma liderança ancorada em 3 pilares fundamentais: cultura forte, disciplina de execução e crescimento sustentável. Acredita que uma cultura sólida é o alicerce de organizações duradouras e de alta performance, especialmente em ambientes complexos e descentralizados. É orientado a resultados e defensor da clareza estratégica, da alocação rigorosa de recursos e de processos bem estruturados que aceleram entregas e reduzem desperdícios. À frente da Brado, conduz uma transformação que dobrou o EBITDA da companhia em apenas 2 anos, impulsionada pela eficiência, fortalecimento cultural e visão de futuro. Movido pelo desejo de transformar estratégia em impacto real, Luciano combina profundidade técnica, governança forte e compromisso com crescimento sustentável, financeiro, social e ambiental. Luciano, seja muito bem-vindo ao Cara e Coragem. Olá, Fer, tudo bem? Ótimo, Prazer falar contigo aqui, agradecer o ótimo. convite. Agora aumentou a responsabilidade, saber que eu É, te impactei de alguma forma positivamente. É um com orgulho para mim, certeza. Oh, ter uma satisfação, acho que a gente como pessoa e como profissional, acho que é isso que nos faz, para mim pelo menos, move no dia a dia, a gente acordar todo dia para trabalhar, acho que a gente se puder impactar as pessoas. Eu fico muito feliz com a abertura, aumentou muito a responsabilidade do que a gente vai falar aqui hoje. não, É um prazer falar responsabilidade contigo. nenhuma. Eu digo que aqui o canal, eu tenho a grata surpresa de fazer convites para pessoas que eu tenho certeza que têm muito a agregar e que sejam pessoas reais, que também vão compartilhar, porque a nossa carreira não é só feita de louros, luzes, né, e resultados excepcionais. A gente também tem oportunidade, o nosso papo vai passar por um pouco de cada coisa, tá? Mas é um papo, eu brinco que a gente tem que fingir que não tem uma câmera aqui e a gente se sente mais à vontade. Perfeito. Difícil fingir que não tem, mas vamos lá, vamos lá. Tô Vamos pronto, lá. A vamos gente conversar encara essa então. brincadeira, bora lá. Legal. Eu gosto de começar, Luciano, o que o LinkedIn não conta sobre a sua trajetória. Acho que o LinkedIn não conta muita coisa, né, um pouco do que você falou, né, a nossa trajetória, acho que de todo profissional, não só a minha, ela é feita e ela é construída de muitos aprendizados, acho que talvez, não a maioria, mas muitos deles de derrotas, de frustrações, então acho que muitos desafios, muito trabalho, muito sacrifício, abrir mão de muita coisa para conquistar outras. Mas eu tenho muito orgulho da minha carreira, então acho que o LinkedIn mostra um pouco do positivo, mas tem muito trabalho e muito desafio por trás disso. E o suporte da minha família, né? Eu não sou muito adepto às redes sociais, então fora o LinkedIn também, o pessoal às vezes não sabe muito bem o que é minha família, o que que a gente faz. Então eu tenho minha esposa, a Carla, já casado há vários anos, que eu conheci na minha vida profissional, em várias dessas mudanças, acabei conhecendo ela na ferrovia, na logística. Tenho um filho de 12 anos. Isso é um pouco do que, um pouco não, mas muito do que me dá suporte no dia a dia, me move ser o exemplo para eles, ser esse suporte para eles, assim como eles são para mim. Então, acho que essas duas coisas são coisas que o LinkedIn não mostra e que é muito da minha história, muito da minha carreira, do meu momento também. Então, acho que é isso um pouco do que não mostra e faz parte, né? Muito bom. E quando eu leio essa mini bio, 20 anos de experiência num setor que a gente pode, com todo o repertório, falar que não é um setor estável, né? Como que foi o seu início de carreira? Foi algo planejado? Foi algo que você já tinha na família? Como que você começou?
Não, eu não tinha na família, então eu sou de Curitiba, né, eu comecei a fazer engenharia civil lá em Curitiba e foi mega não planejado, na verdade, entrar na ferrovia, era algo que eu nunca tinha pensado. Tinha um É? amigo meu que já trabalhava na época na LL como manutenção de via, que era um pouco desse core da engenharia civil. Como estagiário, ele estava sendo efetivado, falou: "Pô, Luciano, você não quer aparecer por lá, faz uma entrevista?". Eu fui, meio Despretensioso. despretensiosamente, não era uma empresa que eu nem conhecia muito, e deu super certo. No final das contas, estou aí até hoje, né, porque passando por Sim. ALL, Rumo e agora Brado, mas sempre no mesmo grupo, sempre voltado ao core do trem, que é algo que me fascina desde então, que eu não conhecia, não tem nenhuma raiz na família, mas foi algo que me cativou desde o início. Você sabe um pouco disso, né? Sei. A ferrovia, você entra, você é ferroviário para a vida inteira, então eu tô nesse ramo de um jeito ou de outro desde então, e tô super feliz, super satisfeito com tudo que eu construí na ferrovia. E pensando na ferrovia, né, uma das coisas que eu costumo dizer é que existem alguns momentos na nossa carreira que a gente não sabe muito bem se é o negócio que você se apaixona ou se você encontra ali o desafio que a tua carreira precisa. Pensando na ferrovia em si, quais foram os grandes marcos assim que você poderia compartilhar que fez, sem dúvida nenhuma, um amadurecimento profissional de quem você é hoje? Eu acho que momentos de transformação, eu passei por eu falo que na minha carteira eu tenho uma ficha só, mas Uhum. são várias transformações, então momentos de fusões acho que foi o que mais me marcou e acho que transforma a pessoa, essa capacidade de se adaptar. Em vários momentos eu tive dúvida se eu ia conseguir sair de uma cultura. Eu comecei numa cultura muito agressiva de resultado, em alguns momentos mais do que deveria, e eu sempre fui muito movido por desafio, por entregas. Como é que eu me adaptaria numa outra cultura? E eu consegui fazer isso de forma muito positiva, me ampliando meu repertório, isso trazendo mais clareza para mim como objetivos, como propósito de vida, de chegar em objetivos, mas movendo a companhia, fazendo as pessoas crescerem também, dar um pouco do meu esforço, do meu trabalho para que os outros cresçam junto, então essa foi uma transformação. Então eu diria que as fusões e junções de companhia foi o que mais me desafiou e ao mesmo tempo que mais me ensinou nessa trajetória, depois vindo da Rumo para Brado, aí há um pouco mais 3 anos e meio já, então um negócio diferente, mais ligado ao trem, mas diferente, me desafiando de várias formas que eu nunca tinha me desafiado antes. Então, acho que essas mudanças, não necessariamente de empresa, mas de cultura, que te exige uma adaptabilidade, uma consistência e que te desafiam, de certa forma, acho que foi o que mais me ensinou e eu trago comigo até hoje esses aprendizados. E para quem acompanha, né, pensando então os seus anos em ferrovia, de repente assumir um desafio hoje na Brado, eu vou até pedir para você contar um pouco, o que que é a Brado, para quem não conhece? Vamos lá, acho que um primeiro ponto, a Brado não é uma ferrovia, a Brado é um Uhum. operador logístico que tem ativos ferroviários, então é um business basicamente que não existe outro no Brasil. Então a gente não é uma concessão, mas a gente é um operador logístico que provém soluções logísticas, sempre atrelado ao container, então a gente transporta qualquer coisa que vá dentro de um container e sempre atrelado ao nosso core, que é o ferroviário. Então basicamente hoje a nossa proposta de geração de valor é como é que a gente faz um transporte, uma solução logística aproveitando o melhor dos modais, o ferroviário na longa distância, que é o que a gente tem como diferencial competitivo, com o rodoviário no first e no last mile, com essa agilidade, com essa capilaridade que o rodoviário dá. Então, basicamente, hoje a proposta de valor da Brado é isso, é um operador logístico que tem o ferroviário como diferencial. E nessa transição, né, aquela vivência pura de ferrovia e agora estando em outra posição, olhando como que você entrega uma solução, né, para essa logística, para essa cadeia, vivendo diferentes cenários, até em contextos econômicos, né. O que que hoje é o grande ativo e que a gente se posiciona frente ao mercado da Brado para que o mercado escolha, né, trabalhar conosco? Eu acho que esse ponto que eu falei ali da gente ser um provedor de solução logística, não uma operadora logística ferroviária, que nos diferencia, além do produto que a gente transporta, um produto containerizável, que normalmente não é um produto que as pessoas pensam quando elas pensam em ferrovia, normalmente elas pensam em commodity, seja grão, seja Grão. minério. Então, a gente fazer um serviço diferenciado, trazendo o benefício da ferrovia para um cliente que normalmente nunca pensou em utilizar a ferrovia, e a gente tirando o melhor dos modais, porque a ferrovia ela dá esse ganho de capacidade, essa velocidade no atendimento, mas com uma consistência, uma segurança no trajeto, uma previsibilidade. Então, a ferrovia tem muito valor no longo curso, que é basicamente o que a gente opera. Então, essa combinação dos melhores dos modais, eu acho que é o que mais nos diferencia quando alguém pensa em contratar Brado, enfim.
às vezes nem espera que uma solução ferroviária no Brasil pode existir para um tipo de produto, então a gente mostra como é que é isso. Isso exige muita adaptabilidade do nosso lado e do lado do cliente, que muitas das cargas que a gente faz, o cliente nunca pensou em colocar dentro do container, às vezes a doca do armazém dele nem é preparada para isso, então a gente tem que adaptar, mas a gente percebe do nosso cliente e do nosso time muito uma vontade de fazer funcionar, e isso que acho que é a receita do sucesso, é a gente e o cliente querendo fazer funcionar essa solução, que eu não tenho dúvida que é o que tem de melhor para o Brasil, a gente aproveitar o melhor dos modais para cada transporte logístico. E aí pensando, me colocando no lugar de cliente aqui, uma pressão enorme para custo, um prazo e eficiência. Como que essa combinação a gente consegue atuar e entregar uma melhor prestação de serviço? Essa combinação que você falou é uma combinação desde sempre, né? Eu Uhum. acho que ela não vai mudar. Eu acho que a gente tem muita clareza internamente de quais são os nossos objetivos, a nossa estratégia, a nossa geração de valor como empresa. Eu acho que é o primeiro passo para clarear para o nosso time, seja comercial, planejamento, operação e financeiro, para a gente entender qual é o tipo de solução que a gente pode prover para os nossos clientes. E eu acho que do lado do cliente, a gente conseguir dar essa clareza para ele poder levar para dentro de casa e mostrar que essa é uma solução que não é uma moda, mas é uma solução sustentável no longo prazo. Eu sempre falo que a ferrovia ela é mais difícil da gente operacionalizar o primeiro container, mas depois que a gente coloca isso em escala, a gente dificilmente para um cliente, ou um fluxo, ou um produto. Então, acho que essa clareza de algo que não é tão simples no Brasil, a ferrovia e o container, são duas coisas que eu falo que no Brasil elas não são óbvias, né? A gente junta as duas e a gente vem avançando muito com essa clareza do que a ferrovia faz bem e até em alguns momentos o cliente trazer uma necessidade, a gente falar: "Cara, isso aqui não é para ferrovia. Isso aqui é uma distância muito curta, a gente não é competitivo, ou é um produto que às vezes tem um working capital muito alto e o tempo da ferrovia pode causar um dano financeiro para o cliente". Então a gente é muito claro com o cliente, eu acho que essa clareza nos objetivos e do que a gente faz bem e o que a gente ainda não faz bem, eu acho que traz uma clareza para a gente e para o cliente e clareia essa relação do que é uma operação ou uma solução logística que a Brado pode oferecer e o que não é. E você trouxe algumas vezes a questão tanto de clareza e colocar um foco no cliente. Naturalmente, em algumas operações, é muito difícil você juntar o que comercialmente a gente conversa com o cliente versus fazer toda essa engrenagem dentro de casa. O que você traria como fundamental para que tanto o que é contado lá fora seja efetivamente realizado internamente? Eu acho que quando eu cheguei na Brado, esse foi um ponto que a gente discutiu muito. Eu vim para a Brado como diretor de operações, eu discutia muito de forma produtiva com o comercial e com o financeiro, porque tinha algumas operações que a gente fazia que, como o olhar financeiro para aquilo era algo muito rentável, mas quando a gente juntava com custos ou possibilidades de reveses que a gente tinha que pagar um custo para o cliente não programado na tarifa ou na margem original, esse negócio não era tão bom. E era algo que trazia muito complexidade e, consequentemente, muito risco para o nosso negócio. Então, eu acho que você unificar dentro da companhia o que de fato é bom para a companhia, com a visão financeira, operacional e comercial, eu acho que é fundamental para dar essa clareza. E aí, aproveitando que eu dei esse exemplo, então, tem fluxos que a gente acha que é muito rentável, uma hora que coloca toda a conta e Uhum. todo o risco na ponta do lápis, ou o que você tem que deixar de fazer para fazer aquilo. Esse fluxo, por exemplo, que a gente discutiu lá atrás, é algo que a gente já não faz hoje. É algo que a gente entendeu que na velocidade da ferrovia, a ferrovia, obviamente, ela é mais lenta que o rodoviário, nesse caso específico, não fazia sentido. A gente estava prestando um serviço que não era o nosso core e a gente estava com o resultado financeiro na última linha não compatível. Então, acho que esse alinhamento das visões e a gente trazer clareza com os números, e não só números operacionais, mas números financeiros, e todo mundo enxergando esse mesmo número, eu acho que é essencial para a gente saber o que é bom para a gente fazer e o que não é. E aí o comercial, sabendo isso, consegue passar com muita clareza para o cliente o que a gente vai fazer. E a gente vê muito, quando a gente vê o nosso resultado de NPS dos últimos anos, a evolução, né, dessa clareza, mesmo para os clientes em que você teve que dar uma notícia ou uma posição de que aquilo você não queria fazer, porque essa clareza, essa relação de confiança que você cria, traz muito valor para o negócio, e a gente vê isso no resultado do nosso NPS. Você também acompanha no Sim. nosso conselho como isso avança, e eu acho que essa relação de confiança criada através da clareza com o cliente é fundamental para isso. E ao longo da nossa trajetória, eu costumo dizer que o LinkedIn também não conta do que a gente projetava um resultado, e aí na hora que aquele modelo lindo do PPT se aplica na prática, a gente fala: "Epa, não pensei nessa variável. Epa, esse número eu não estava considerando", enfim, vários epas, né. Eh
que, ao longo da sua trajetória, você foi ressignificando, Luciano? Seja competências ou seja modelo do negócio que talvez a gente teve que mudar a direção? Eu acho que o primeiro e aí falando um pouco do que eu falei da minha trajetória, acho do mindset, eu tenho passado muito isso para a companhia, acho que é um dos, não digo segredos, porque a gente não guarda segredo disso. Eu acho que o principal, todas as decisões dos profissionais e principalmente dos líderes da companhia, ele tem que ter como premissa qual é o bem da companhia. O bem da companhia, o bem do coletivo tem que estar no primeiro lugar. Então, quando a gente pensa em qualquer decisão da minha área, a gente tem que pensar primeiro como é que isso afeta o todo. Eu te falei um pouco do meu início de carreira, né, na LL, isso não era exatamente o nosso mindset. Então, isso eu acho que é algo que eu ressignifiquei na minha carreira. A hora que eu consegui entender isso, eu consegui ter um avanço na minha carreira que eu não imaginava que eu ia ter num curto espaço de tempo. Então, isso é algo que eu tenho passado bastante para o time. E a hora que a gente olha primeiro o todo e depois o individual, eu acho que a gente consegue um ambiente colaborativo, a gente consegue somar os esforços de uma forma super positiva e a gente vem colhendo diversos frutos. Eu acho que outro ponto que você falou da gente coloca no PowerPoint, a gente faz um projeto. Outro dia a gente tava brincando que a gente ouviu uma fala e no final das contas ela é real, é que o planejamento tem que ser fluido, né? Eu acho que num cenário, a única certeza que a gente tem hoje é que a gente não sabe exatamente como é que vai ser a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Antigamente a gente falava, eu não sei como é que vai ser daqui 5 anos. Agora é muito mais ágil isso. Eu acho que estar psicologicamente, tecnicamente preparado, sabendo que, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, mas sabendo que o que você planejou, muito provavelmente o cenário vai mudar, eu acho que tem sido muito bom para a gente ter essa visão, porque a gente tem muita velocidade para mudar a rota. Mudar a rota, ser assertivo, cometer poucos erros, por mais que você não saiba exatamente qual é a rota que você vai precisar mudar, mas não ter aquele impacto de, putz, deu algo errado, vou ter que mudar. Não, deu algo errado, a gente já imaginava que alguma coisa ia acontecer, como é que eu sou ágil e, de novo, como é que eu olho o todo. Porque quando dá algo, sai do planejado, normalmente é quando as áreas tendem a se proteger, ou o profissional tende a proteger aquilo, mas não é esse o nosso mindset, e isso a gente tem colhido muitos bons frutos. Ou saiu da rota, como é que todo mundo ajuda naquilo? Atacando o problema, não as pessoas, e aí todo mundo converge. Por mais que não seja, saiu da rota o que a tua área tinha planejado, mas como companhia a gente saiu da rota. Como é que a gente corrige? Então acho que esses 2 pontos para mim são fundamentais na minha trajetória e um pouco do que a gente vem vivendo hoje na companhia e tem dado um resultado bem legal. Não só financeiro, mas de pessoa, de desenvolvimento, enfim, acho que as 2 coisas andam sempre juntas. Sim. E aí, a instabilidade, falta de previsibilidade, um monte de tendências de mercado, o que vocês, né, olhando o setor, vêm observando e até testando? Então, se escuta muito, a gente está aí numa vertente grande de IA, né, mas no setor, o que tem de mais inovador e que vocês estão conseguindo aplicar e já mensurar se teve resultado na prática? Fer, a gente está organizando muito essa questão de IA para a gente não cair num Uma modismo. Você sabe bem que o recurso financeiro e o recurso não financeiro é limitado, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu diria que acho que o mais inovador, inovação não necessariamente é tecnologia, eu acho que a tecnologia tem ajudado isso, mas que o mais inovador que a gente vem testando e a gente vem enxergando, acho que é colaboração dentro da logística. Mesmo em empresas que em algum momento você é concorrente em algo, mas como é que em outro que você faz bem e essa empresa não faz tão bem, mas ela faz um serviço complementar, como é que vocês colaboram e se juntam naquilo que pode ser bom para os dois e gerar uma solução logística diferente? Eu acho que essa colaboração entre empresas que há um tempo atrás você não via, eu acho que essa é a grande inovação e eu tenho visto a tecnologia ajudar a conexão de sistemas, ou a própria comunicação, por exemplo, numa rastreabilidade, no nosso caso, de um caminhão que está fazendo um last mile, às vezes colaborando com outra empresa que está fazendo outra entrega, e isso tem uma sinergia e o caminhão anda cheio, que é o desejo de qualquer pessoa que programa uma logística, e aí você tem que ter muita tecnologia nisso. Então, o que eu tenho visto e a gente tem buscado muito é como é que tem essas sinergias, essa colaboração entre empresas concorrentes ou não, e a tecnologia ajudando a gente a colaborar normalmente, conectando comunicação ou conectando sistemas. Acho que é o que eu tenho visto de inovação. Falando de IA especificamente, eu como profissional, e a gente tem feito isso na Brado, eu acredito muito que a gente tem que ter algumas coisas antes de ter a IA, né? Então, a gente vem muito nessa jornada. Então, eu acho que usar a IA que todo mundo já está usando para escrever um e-mail, escrever uma mensagem, revisar um texto, eu acho que isso ajuda, mas isso não transforma o negócio. Eu acho que como jornada de inovação, pensando em IA, o que a gente vem fazendo? Primeiro, a gente tem que ter uma digitalização dos nossos dados, né? Como é que a gente tem os dados padronizados? Não adianta estar no Excel,
num papel, num caderno, como é que a gente tem isso padronizado e num data lake. Então a gente vem nessa jornada e ela é longa, né? Eu acho que o segundo ponto é a gente tem que ter processos bem definidos. Não adianta a gente achar que a gente vai colocar uma ferramenta de IA e ela vai fazer um processo que você não tem. Então a gente vem fazendo isso muito desde o começo do ano, a gente fortaleceu isso. Como é que a área de inovação, e a gente fez essa junção na companhia, a área de inovação dentro da área de processo ou junto com a área de processo. Então, ter o processo, e aí você tendo isso, e você treinando as pessoas, e as pessoas sabendo qual é a ferramenta, com uma governança, porque nem tudo você pode colocar numa ferramenta de IA, que isso tem um risco envolvido muito grande. Então, tendo dados padronizados, disponíveis, processos definidos e as pessoas treinadas, aí você coloca uma ferramenta que de fato pode mudar o teu negócio. Então a gente ainda está nessas 3 etapas para a gente conseguir colocar uma IA que possa de fato transformar, não só nessas tarefas repetitivas do dia a dia, mas que ela possa transformar o negócio. Então a gente acredita muito nessa cadência e nessa jornada até que a gente chegue com uma ferramenta de IA que possa de fato transformar. Hoje a gente tem IA em pequenos projetos, em pequenas iniciativas mais isoladas dentro da companhia, mas de forma sistêmica eu acho que esse é o caminho e eu vejo a gente no futuro, talvez hoje dando passos, tem aquela ansiedade, putz, tem uma empresa que já está usando isso com IA e está transformando. Tenho dúvidas. Eu acho que o nosso caminho, e lá na frente eu acho que a gente vai conseguir acelerar a hora que a gente tiver sustentável para colocar IA para de fato transformar o negócio. Eu costumo dizer que a gente está nessa trend de falar de IA, de agentes, o quanto que a gente consegue automatizar processos e reduzir headcounts, né? Que também tem essa trend. Eu falo, a gente só esqueceu que a gente foi reprovado no equilíbrio emocional, no papel da liderança, numa conversa olho no olho, para a gente poder estar vivendo o agora, né? Então, quanto mais a gente cresce na nossa carreira, mais a gente percebe a importância de se relacionar. E a não faz relacionamento. Ela nos ajuda com inputs e aí, obviamente, dá argumentos para uma conversa, até resumos, né? Que sem dúvida nenhuma IA faz muito bem. Uhum. Mas eu comecei o episódio contando que eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte, né, desse crescimento, então ver o seu movimento em alguns momentos dentro da Rumo, depois o movimento para Brado e hoje sentado aqui na frente do CEO da Brado. E eu queria muito te ouvir, Luciana, as grandes viradas para você ser quem você é hoje, assim, no quesito de liderança mesmo. Algumas fichas que caíram para você que, se tivessem te dado essa cartilha, você ia falar, putz, por que eu não olhei para isso antes? Foi realmente no amadurecimento profissional que você foi descobrindo. Eu acho que um ponto que eu era um profissional no começo muito do embate, né? Então eu comecei com uma carreira, eu nunca fui muito técnico, mas eu vim da engenharia, então muito exatas, muito pragmático. E eu tinha em alguns momentos uma dificuldade de entender um outro ponto de vista, e isso me levou até um certo ponto e eu sentia que eu não conseguia mais evoluir como carreira. E a hora que eu consegui entender que o conteúdo que eu tinha, se eu conseguisse ouvir, conseguisse passar meu conteúdo sem necessariamente sair com que o resultado final fosse o meu input, eu conseguia colaborar, eu conseguia mobilizar mais as pessoas, porque eu tinha muita facilidade com o time, mas com pares, essa questão desse embate às vezes me travava e eu não conseguia fazer o resultado, enfim, o projeto seguir de uma forma acelerada, porque eu sempre tinha essa questão. E a hora que eu consegui virar essa chave, eu acho que foi o que me deslanchou e eu levo até hoje, eu passo muito, porque eu acho que é legal a gente passar, porque as pessoas acham que a gente começou a carreira do jeito que a gente está Sim, hoje, né? E exatamente. eu não tenho problema nenhum em falar que eu tive essa evolução. Cresci muito rápido até o momento. Esse ponto, chamaria de uma deficiência que, pô, me travou por algum momento, mas a hora que eu consegui entender, e mais do que entender, colocar na prática, né? Porque tem gente que entende o ponto, mas Não não consegue consegue converter. aplicar. Uhum. E eu tive vários chefes que, putz, e eu tive essa sorte de chefes que eram muito sinceros comigo. E falaram, Luciano, o teu conteúdo é excelente, mas às vezes a forma te atrapalha. Então, como é que você dá uma lapidada nessa forma para que essa forma objetiva, pragmática, não seja percebida com quem você está falando como algo agressivo? Então, essa virada de chave foi o que transformou profissionalmente. É algo que, se eu não tivesse feito, eu não estaria na posição que eu estou hoje. E eu procuro sempre, quando eu tenho conversas com o meu time, passar isso, para que eu acho que é legal a gente sempre poder aprender com os aprendizados dos outros. É melhor do que sofrer a mesma coisa que alguém que está próximo já sofreu. Eu acho que, como profissional e pessoal também, eu acho que eu não gosto muito dessa separação, porque no final das contas a gente é uma pessoa só, né? Foi a maior transformação que eu tenho profissionalmente, essa questão de continuar sendo firme, que acho que é uma característica minha, mas como é que eu faço isso ser algo agregador, gerar valor para todo mundo.
olhar para quem está do lado, que tem que crescer junto, que tem que ser apoiado, suportado, que é isso que faz o sistema todo crescer. Eu acho que foi a maior virada de chave que eu tive na minha carreira e transformou assim a minha vida. E graças a feedbacks, em alguns momentos eu achei que eram duros, mas eu sempre fui uma pessoa muito de ouvir. Tá. Eu sempre fui muito pragmático, mas sempre gostei de ouvir e ouvir os pontos que eu precisava melhorar. Então, acho que o quanto é importante esse feedback, às vezes algumas pessoas têm dificuldade de dar, mesmo sabendo que a pessoa tem que evoluir. Essa dificuldade não é um negócio simples de você colocar esses pontos. E eu sempre tive sorte de ter líderes que me falaram com clareza o que estava não estava permitindo eu crescer, estava me bloqueando, o que eu não fazia bem. E quando eu consegui desbloquear isso, acho que foram várias outras evoluções, mas essa foi a mais marcante para mim. E hoje, não de hoje, mas de alguns anos já, eu recebo feedbacks super positivos nesse sentido, e eu olho para trás e às vezes falo para a pessoa, eu não era assim, eu era assim. A pessoa fala, não acredito. Não acredito. Transformou muito. Eu falei, de fato, eu tenho muito orgulho dessa transformação. E a minha esposa, né, que eu falei da minha esposa, que é esse Sim. suporte, minha esposa ajudou muito. É? A minha esposa Ela te tem, dava tem muito, feedback? me dava feedbacks. Ela trabalhou um tempo comigo, né, dava muitos feedbacks. Depois que a gente casou, ela saiu da companhia, então ela segue me orientando e me ajuda muito. Às vezes eu tô no telefone falando com alguém, acho que a forma poderia ser diferente. Então é uma constante coach dentro de casa que me ajuda bastante também. Muito bom ter esse amparo não só dentro das empresas, né, mas dentro de casa, porque nós somos um só, né. Muitas vezes a gente escuta: "Ah, deixei os problemas de casa em casa, cheguei dentro da empresa, pronto, virei a chave". Ainda não descobri quem faz essa virada tão simples, né. E ouvir as pessoas que de forma genuína estão com a gente, ajuda tanto, às vezes a gente não percebe, né. Então um ponto de desenvolvimento, o outro vê e fala: "Opa, ó, aqui você nem se deu conta", né, seja uma ligação, uma reunião, enfim. E você trouxe algumas vezes, eu vou trazer aqui para o meu vocabulário, mas conversas difíceis, que pode ser feedbacks, podem ser alguns feedbacks, às vezes, pontuais, mas muito no estilo de alguém que realmente estava olhando para você, acreditando no seu potencial, eh, sem citar nomes, mas líderes que te marcaram, o que que eles tinham? O que que conseguiu construir? E hoje você fala: "Poxa, hoje eu tenho essa liderança por conta de muitos professores, sejam diretos ou indiretos, que te desenvolveram". Eu acho que acho que um ponto super importante e serve para várias frentes, acho que é criar um ambiente de confiança. E aí, ambiente de confiança para você poder debater um ponto técnico ou uma estratégia da companhia de forma clara, né? Você poder contrapor um líder, que não é um negócio normalmente simples, mas acho que o líder consegue criar, e eu tive vários, esse ambiente de confiança para você, como liderado, contrapor em algum momento e ter um debate produtivo, que eu acho que normalmente esses debates são os mais ricos e que são os que transformam, seja a companhia, seja a relação. Então, também um ambiente de confiança para ele falar e para eu poder também expor, que eu sempre nos meus feedbacks tento essa via de mão dupla. Não é simples, o liderado também passar feedback para o líder é complexo, mas eu sempre tento deixar essa porta aberta. E eu acho que essa convicção de que as conversas difíceis, a gente chama de conversas difíceis, mas poderia se chamar de outras coisas, conversas sinceras, quando ela é bem preparada, não dá para ter, acho que uma conversa difícil, chegar, senta aqui numa mesa, vamos conversar e querer falar ali, que normalmente não vai ser uma conversa produtiva, mas acho que uma conversa difícil, bem planejada, com fundamento, bem elaborada, ela é muito transformadora. E a pessoa que está recebendo sente que é algo sincero para melhoria, não é algo só para tentar te degradar ou tentar Sim. te colocar para baixo. Então, acho que esse ambiente de confiança, que no final das contas, essa conversa difícil, bem feita, não deixa de ser fruto no ambiente de confiança. Então, acho que foi o que eu vi e senti de liderança que eu procuro trazer para mim. E eu acho que tendo essa confiança, tudo o resto flui. Eu acho que fica mais simples o dia a dia. Sim. E uma das suas agendas, além de resultados sólidos, além de uma transformação, operacional, tem muito de perpetuar uma cultura forte dentro da empresa, né, e alguns momentos você foi trazendo. Então, aceitar o erro, mas ter agilidade para mudança, propiciar um ambiente seguro para que as pessoas também tragam opiniões diversas, experimentar alguma inovação, mas com controle para também não entrar numa tendência que o mercado está fazendo, aí aloca todo o capital ali e nem sempre é o que resulta aí numa crescente de resultado. Eu queria muito te ouvir, assim, em que momento que você capitaneou que um dos segredos de um resultado sólido é a cultura? Eu acho que a gente vem numa companhia, inclusive bem antes de eu chegar, num ritmo de crescimento acelerado, e a gente vem ampliando isso.
O que eu penso para mim que é o principal fundamento e por que a gente está apostando muito nesse trabalho de cultura, porque as pessoas fazem muito parte, mais do que fazer parte, elas são essência da nossa estratégia. Então a gente tem uma estratégia comercial, financeira, operacional, e como é que as pessoas suportam isso no longo prazo? E eu tenho uma característica de não ser uma pessoa centralizadora. Não é muito meu Sempre estilo. foi seu. Sempre foi meu. Eu sempre gostei e gosto até hoje de saber o que está acontecendo. Não necessariamente tudo, mas tudo que é chave para o negócio. Eu nunca gosto de ser pego de surpresa. Isso é um negócio que eu não gosto. Sempre falo com meus liderados, não de hoje, mas desde sempre. Então a gente trabalha muito alinhado, mas eu não tenho necessidade de centralizar isso. Dado que eu acredito nisso, e a empresa vem crescendo de forma acelerada, o que eu acho que é o principal ponto de uma cultura forte, que se a gente não tiver, a gente não vai conseguir executar a nossa estratégia para frente. As decisões no dia a dia da companhia são várias, talvez milhares, das mais simples às mais complexas em todos os lugares. Nós somos uma companhia hoje espalhada no Brasil inteiro, inclusive agora no Maranhão. Então a gente está muito espalhado. Se a gente não tiver as decisões do dia a dia, seja tomada por um líder, por um operador, por quem quer que seja, baseado na mesma cultura, óbvio que cada um tem uma cabeça, mas com os mesmos valores, sabendo para onde a companhia está indo, a tendência é a gente ter decisões descentralizadas que podem prejudicar o negócio, o ambiente de respeito, o ambiente inclusivo que a gente quer criar. Isso pode tirar a gente da rota da nossa estratégia. Então, eu acho que a cultura forte ela tem vários benefícios de retenção, de satisfação das pessoas. E essa satisfação que está dentro, você acaba colocando para fora com clientes em todas as relações. Mas um ponto que eu gosto de destacar é como é que a gente vai crescer se em cada local, em cada decisão do dia a dia, a pessoa toma com base no que ela pensa e não necessariamente esse pensamento está alinhado com uma companhia inteira. Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais que está fazendo a gente acelerar esse plano de diagnóstico e eu não digo redesenho, não necessariamente é um redesenho, mas como é que a gente fortalece a cultura. Isso está permeado na companhia inteira para que descentralizadamente a gente sempre tome a decisão olhando para o mesmo lado, no mesmo direcionamento. Acho que é um ponto chave que a gente vem pensando de por que a cultura forte é chave para a nossa estratégia. E na sua visão, e puxando também para o estilo de liderança, Luciano, o que você entende como sendo símbolos e rituais para você conseguir dar cadência dessa cultura? Sejam simbolismos de reuniões periódicas, mas também momentos em que você fortaleça esses traços de cultura. Sejam aqueles que já são dados, as pessoas já conhecem muito bem, assim como aqueles que toda hora a gente tem que estar revisitando e enaltecendo. A gente está trabalhando nisso, tá, Fê? Então eu vou falar um pouco do que eu acredito, o que a gente já está fazendo, mas muito provavelmente daqui a um ano, quando a gente for falar de Já novo, vai vão ter ter novas outros, atualizações. ou a Ah, gente vou vai ter que mudar chamar de algo. novo para cá. Então Vamos tá lá, bom, quando você tá chamar, marcado. eu venho. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é a comunicação, né? Essa comunicação transparente, clara, objetiva. Então, como é que a gente comunica com clareza tudo que a gente está fazendo, mesmo coisas que para a gente, líder, parecem óbvias, mas para o time normalmente não é. Então, eu acho que ter uma comunicação uniforme, clara com o time inteiro, que era algo que no meu começo da jornada como CEO, nessa correria eu acabei negligenciando, mas esse ano a gente conseguiu fazer uma correção de rota legal. Então, um papo mensal eu faço, já faz acho que 3 meses que a gente está fazendo com todo o time. E aí a gente abre para perguntas e a gente vê que começam a surgir muitas. Acho que isso também é um sinal de confiança do time, fazer as perguntas, sentir que tem uma confiança na pergunta e que a resposta vai ser transparente o máximo possível do que a gente pode compartilhar, obviamente, sem omitir como a companhia está andando. Então, acho que a comunicação é o primeiro passo que a gente deu e tem funcionado bem, mas está no começo. E eu acho que como cultura, algo que a gente vem sentindo e a gente já vem executando é como é que a gente é exemplo. Porque acho que mais do que os rituais, eu não sou um cara muito de reuniões. Tá Eu bom? não é muito meu estilo, assim, se pegar minha agenda, eu vejo que tem gente que lota a agenda inteira. Não é meu estilo, nunca foi muitas reuniões, só as essenciais. Então eu acho que a cultura a gente molda e a gente mostra muito mais com os exemplos. Eu ouvi outro dia, tinha ouvido uns 2 anos atrás e ouvi de novo agora de uma pessoa me falando, e eu acho que faz parte dessa cultura, que a cultura, ela em alguns momentos, ela é o conjunto dos piores comportamentos que você tolera. Então, por mais que a gente fale, que a gente escreva num quadro, as pessoas estão muito atentas ao que a gente está fazendo, né, daquilo que acontece, o que a gente tolera, o que a gente não aceita de jeito nenhum, né, quais são os nossos valores e o que é valor não é prioridade, porque prioridade a gente muda, valor a gente não muda, a gente
a gente tem isso e a gente não abre mão. Então, acho que ser exemplo, e aí não só eu, mas toda a liderança da companhia, qual é o nosso direcionador, o que a gente acredita, e que se não for desse jeito, a gente acha que não vale a pena, né? Resultados sustentáveis, e sustentáveis em todos os sentidos, né? Financeiros, com pessoas, a gente seguindo e com as pessoas crescendo, satisfeitas, bem. Então, eu acho que é um pouco dos rituais, digamos, formais, e os rituais que é o exemplo, que aí não é formal, e acho que é o mais complexo, porque o exemplo é o tempo inteiro, né? Que as pessoas normalmente estão te observando quando você acha que você está passando desapercebido. Então, acho que o que eu tenho procurado de ritual é a comunicação e a gente ser o máximo possível exemplo daquilo que a gente acredita. Mas com certeza daqui a um ano a gente vai estar falando de rituais talvez mais elaborados e completos nessa nossa jornada de fortalecimento da cultura. Mas você trouxe alguns que eu digo que por mais que a gente inove muito o tema de cultura, cultura ela resume em 3 Ds. Você define, declara e no nosso caso demonstra. E realmente, de nada adianta a gente colocar aí um PPT, fazer ótimas apresentações, fazer alguns ritos simbólicos, se na prática a gente, como alta liderança, não praticar isso, né? Então a gente põe lá respeito, põe meritocracia, e aí no dia a dia a gente não dá um bom dia, né? A gente entra no escritório e não dá um bom dia. Então a gente não está demonstrando, né? Estamos falhando. Aí não adianta, realmente pode ter um OPEX altíssimo para o tema de cultura. Se na prática, como liderança, a gente não está demonstrando o dia a dia sendo exemplo. Eu acho, aproveitando os teus 3 Ds, eu acho que às vezes a gente não tem nem essa definição, mas o que a gente demonstra, no final das contas, acaba virando a cultura da companhia, né? Então, é super importante o ser exemplo, e aí eu acho que é importante estar alinhado com essa cultura, né? Viver essa cultura, porque não tem como você demonstrar algo ou fingir algo o tempo inteiro. Sim. Então, acho que se a gente não tiver, os líderes da companhia não forem a essência dessa cultura, e a gente está fazendo esse trabalho a todas as mãos, não tem como ser exemplo de algo que você não acredita ou algo que não é o que você faz na tua essência, né? Então, acho que é super importante esse último D da tua... Você vê que é importante, né? Eu falei, mas eu não sabia da metodologia. Eu falo muito disso, porque a gente pode transformar, pode pegar vários livros, vários autores e vários estudos, né, científicos que falam sobre a importância da cultura, só que muitas vezes a gente peca pelo básico, né? Então, de que adianta a gente ter um mega de um projeto que conversa com a companhia inteira se a gente está esquecendo de revisitar os nossos comportamentos no dia a dia? E muitas vezes são comportamentos básicos, né? Como esse que eu te dei do bom dia. Ou às vezes olhar no olho, né? Você vai conversar com alguém, o pessoal tá aqui no celular, poxa, a pessoa tá lá te apresentando alguma coisa, você não tá dando atenção, né? Enfim. Mas indo nesse olhar, um dos traços que aí eu vou usar, porque né, a gente já se conhece, você tem um traço de liderança muito humilde, né? Provavelmente isso você carrega na tua história, assim. Como que você vem lidando com uma palavra muito pequena, mas quando a gente cresce na nossa carreira, ela fica sempre à nossa sombra, que é o ego. Como que você lida com o teu ego, Luciano? Pergunta difícil, né? Difícil. Eu acho que eu tenho facilidade, não sei se facilidade, não é algo que tem muito na minha cabeça por conta dessa humildade. Eu sou um cara muito simples, né? A gente falou no começo um pouco do que o LinkedIn ou outras redes, se alguém procurar uma coisa minha em outras redes sociais, não vai achar, porque basicamente eu Você não se não expõe. compartilho. Eu não me exponho porque eu não vejo muito o valor. Aí é opinião minha, Sim. eu respeito, mas eu sou um cara super simples. Então, se tivesse lá, ia ter as coisas mais simples possíveis. Eu acho que isso me ajuda. Porque eu, obviamente, eu tenho as minhas ambições profissionais, pessoais, todo mundo tem, mas eu não sou movido por isso. E acho que também isso é um pouco da transformação ao longo do tempo. Acho que no começo da carreira a gente quer crescer, quer o cargo, quer o salário, que obviamente são importantes, né? Acho que é importante para todo mundo, mas eu já faz algum tempo eu deixei disso ser o grande direcional da minha carreira. Eu acho que isso facilita. Você não fica refém de algo que você deseja, de um cargo, ou de uma posição, ou de um status. Então, eu acho que 2 coisas que me ajudam são isso. Primeiro, ser uma pessoa muito simples. Sim. Não tenho grandes necessidades, assim, de me satisfazer o tempo inteiro. E eu acho que de objetivos, eu tenho objetivos mais de realizar, de ajudar, de colaborar, do que propriamente de targets profissionais, de cargo, de salário ou de status. Acho que isso facilita de não ter algo na tua cabeça, ó, faz isso porque isso vai te levar ali. Eu tô mais pensando como é que eu faço agora, como é que a gente chega nos objetivos e ter essa satisfação do que você está realizando. Eu tenho muita satisfação do que eu consigo realizar, né? Você falou no começo ali, eu sou um cara muito de entregas. Sim.
Eu acho que isso me facilita um pouco, porque quando tem um ego aqui te falando algo lá na frente, eu acho que você acaba perdendo o foco, perdendo a atenção do que você está fazendo. E como eu tenho muita atenção no que eu estou fazendo, eu, eu evito essas distrações. Eu acho que esses três pontos me facilitam assim no dia a dia, de não ficar pensando, mas daqui 5 anos, óbvio que todo mundo pensa, mas eu penso muito mais como é que eu me preparo para próximos passos, próximos desafios, seja quais são, como é que eu me torno mais completo, musculaturas que eu não desenvolvi ainda, e não me preparar para algo específico. Eu tô mais nesse como e o que falta para eu me preparar, seja para qualquer desafio que seja, mas para seguir em frente como CEO da Brado por muito tempo, como é que eu me preparo, o que eu preciso, porque todo mundo sempre tem algo a aprender, algo a desenvolver, então eu sou muito mais no estar em desenvolvimento independente de possibilidades futuras. E pensando nessa transformação, quando a gente tem mais ou menos o tempo de experiência, então vou usar dizer aqui, né, 20 anos, de quando você foi lá despretensiosamente aceitar ali o programa de estágio que o seu amigo te indicou, eh, quais são as grandes transformações que, assim, na sua gestão você tem o desejo de fazer para que as corporações, elas efetivamente tenham um olhar para talento, para olhar as pessoas que estão lá no mercado e tenham efetivamente a vontade de entrar, no caso da Brado, e encontrar seus desafios. O que que você como que você consegue moldar isso com o teu estilo de liderança com os seus diretos? Esse é um bom ponto, né? A gente está num momento discutindo bastante questão de turnover, acima do que a gente espera, reduzindo, mas a gente está aprendendo muito e eu digo que a gente ainda tem muito a aprender. Então, eu vou te falar, essa não tem muita profundidade, mas um pouco do que a gente está vivendo. Eu já trabalhei com times muito grandes, assim, quando eu trabalhava diretamente. O time da Brado é grande, 630 pessoas, mais terceiros, mas eu já tive times, quando eu trabalhava em manutenção em projeto, de mais de 2.000 pessoas. E o que eu trouxe disso? E pessoas muito espalhadas, né? Então, o que eu trouxe disso? Eu acho que a gente tenta aplicar e eu acho que ajuda nesse sentimento de pertencimento das pessoas, e a gente começa a ver um pouco de evolução nisso. O direcional, né? Mais do que ordem ou de microgerenciamento, as pessoas, e aí é independente do cargo, não é uma questão de posição. A pessoa quer saber qual é o valor daquilo que ela está fazendo, mas por que eu estou fazendo isso? Como é que isso conecta ao objetivo da empresa? Porque você falou ali, dobrou o EBITDA em 2 anos. Beleza, isso é um resultado financeiro, mas quem está lá estufando um container, um conferente, como é que isso conecta com o todo da companhia? Eu acho que a pessoa sentir um pertencimento, independente da função que ela faça, eu acho que é algo que move esse desejo de estar na Brado, esse desejo de vir para a Brado para quem está fora. E, de novo, a gente está numa jornada de melhoria desse ponto. Acho que é um ponto muito de evolução da gente. A gente está, nesse ano, a gente fazia sempre uma pesquisa de clima e engajamento, basicamente essa padrão que todo mundo faz. A gente está fazendo 2 trabalhos a mais nessa reta final de ano, para em 26 a gente conseguir, de fato, transformar plano de ação em ação. Então, a gente fez um trabalho de saúde mental, bem robusto, foi a primeira vez que a gente fez, movido originalmente pela revisão da NR1, mas a gente seguiu acelerando isso, que trouxe inputs super importantes de algo que a gente nem imagina, que as pessoas sentem, e foi um trabalho super legal. E a gente está fazendo esse trabalho de diagnóstico de cultura justamente para, com diagnóstico de cultura, saúde mental e essa pesquisa de clima, engajamento, padrão, que eu acho que ela tem que ser complementada para a gente sentir um pouco mais como é que a gente evolui como companhia, para que de fato a gente seja um local onde as pessoas se sentem bem, se sentem úteis, sentem que ela colabora com ela e com o todo, colabora com o colega, para todo mundo crescer, e que o crescimento da companhia é oportunidade para todo mundo. Então a gente está nessa jornada. Eu acho que a pessoa se sentindo útil, sabendo como é que ela colabora com o todo, e sentir que o bem da companhia é bom para ela também, eu acho que é um pouco do que eu penso da pessoa querer estar num local bom. E a Brado tem isso, acho que historicamente teve, a gente tem bons índices de engajamento, as pessoas gostam da Brado, mas eu acho que a gente sempre quer mais, né? E eu acho que a gente pode mais. Então é um pouco da nossa jornada, mas a gente ainda não tem todas as respostas. Acho que ninguém tem, né? Mas eu acho que a gente tá acelerando passos importantes para a gente ter um 26 ainda mais robusto nessa questão de casamento, empresa e colaborador, empresa e brados, né? Sim. E uma das coisas, né, quando eu estava mais próxima, né, olhando mais a parte de gente e cultura,
é muito gratificante de ver o quanto as pessoas têm orgulho de trabalhar, né, na Brado, de vivenciar o crescimento do negócio, de acompanhar marcos, né, que as pessoas falam, eu fiz essa história, então é muito bacana. E pensando nesse quesito de legado, Luciano, então você está há 3 anos e meio hoje como CEO da empresa. É, que legado que você quer construir? Como que você quer ser lembrado, né, de X anos à frente da Brado? Que história que você quer deixar nesse livro? Eu acho que essa história de ser protagonista, da gente ser um provedor de solução logística, mas que sai do básico, do que é feito e faz bem feito, e a gente começa a ver reconhecimentos disso, e que isso gera valor para quem está na companhia, para os acionistas, para quem está em volta, para os clientes, acho que esse, para mim, é o principal. Então, a gente ter pessoas que se sentem pertencentes à companhia, que crescem dentro da companhia de forma consistente. O cliente reconhece a gente como uma empresa que gera valor para ele, que ele não quer abrir mão de ter essa solução com a Brado. E, ao mesmo tempo, a gente gerar um resultado financeiro compatível, acelerado, que o acionista fica feliz também, que também é importante. E a gente fazer tudo isso dentro de um. Ficou muito na moda o ISD, mas eu acho que a gente, naturalmente, a nossa solução pelo trem, que é 85% menos poluente que o caminhão, já é o natural da companhia, então tudo que a gente faz, no final das contas, essa questão ambiental, a gente já impacta super positivamente, mas o social desse negócio, de quem está dentro da companhia e quem está ligado à companhia de alguma forma, seja porque é vizinha a um terminal, seja porque está impactada pelo trem, ou porque alguém trabalha na Brado que impacta essa pessoa. E a questão de governança, acho que a questão de governança é um ponto que a gente vem evoluindo super forte, né? Acho que a gente está dentro de um grupo que tem uma governança muito robusta, e a Brado também fazendo parte disso. Então, como é que a gente se cerca para esse crescimento é sustentável, tem uma governança super rígida e super positiva em cima disso. Então, acho que se eu for lembrado por isso, eu acho que a gente está nesse caminho, e não só eu, mas a minha gestão, digamos, né? Eu não gosto muito desse, o Luciano fez, eu acho que a gente está fazendo como um time, a gente está fazendo muito bem feito. Então, talvez, se daqui vários anos for lembrado, pô, no tempo do Luciano a gente conseguiu evoluir nesse sentido, acho que eu vou estar bem satisfeito. Você trouxe um tema, né? Eu acompanhei parte e agora acompanho em outra vertente toda a transformação de ESG. E a gente vem fazendo comunicações, né? Você trouxe aí a questão de emissões, mas queria muito te ouvir. O que hoje representa essa cadeia e o quanto a gente tem um impacto relevante numa agenda de ESG brasileira e que nem sempre as pessoas conseguem atrelar. Então, a gente impacta essa questão da emissão pelo trem, mas o que a gente tem buscado, acho que muito além disso, né? Hoje, ainda olhando a logística, algumas soluções, pensando no caminhão, que não é nosso concorrente, porque a gente também usa o caminhão, É nosso parceiro. é o nosso parceiro, as soluções mais limpas que o diesel, a gente ainda não conseguiu escalar isso. Então, a gente tem algumas soluções de caminhões elétricos, mas com uma autonomia pequena, que para a gente serve, mas daqui a pouco para um parceiro não serve, mas você tem que ter o ponto de carregamento. A gente tem algumas soluções que talvez avancem mais rápidos, que é a questão de gás. E aí eu acho que a gente tem uma responsabilidade, e por mais que seja uma parte pequena do nosso negócio, o caminhão, como é que a gente também ajuda a isso escalar? Né? Não ficar só apegado ao ganho que o trem já traz, ou seja, naturalmente a gente é uma empresa mais verde do que o nosso concorrente, mas como é que a gente colabora de novo com empresas para ter, bom, vai ter um caminhão a gás, a gente tem uma rota Sumaré Santos, o caminhão a gás tem uma autonomia menor, mas daqui a pouco isso é algo que a gente está estudando, dá para ir e voltar. Então, mas como é que eu vou carregar? Não, dá para ter um ponto de carregamento, dá para ser perto do nosso terminal, dá para ser dentro. Então, como é que a gente começa a viabilizar mais soluções que possam potencializar ainda mais a emissão da nossa solução logística e de todo mundo que está em volta? Porque se eu tiver um caminhão que pode fazer essa rota, tem um ponto de abastecimento dentro da Brado ou fora, isso não é só para a Brado, é para todo mundo. Então, eu acho que a gente não se contentar ou não se conformar em já ser uma solução bem mais verde que o concorrente caminhão na longa distância, como é que a gente faz mais? Para a gente e para o todo. Eu acho que é um pouco da nossa cabeça, e a gente vem discutindo com vários parceiros, com concorrentes também, porque esse negócio, como é uma solução que a gente quer escalar, quanto mais gente tiver envolvida e puder aproveitar, menor vai ser o custo disso, porque essas soluções, algumas delas ainda têm um investimento que em alguns casos é mais caro que o diesel. Então, como é que a gente procura trazer o financeiro não ser um bloqueador desse tipo de solução? Então, é algo que a gente vem pensando e vem trabalhando bastante nisso.
E não só essa agenda, mas a gente é impactado por muitas coisas que o mercado faz e às vezes muito questionado como que a gente replica dentro dos negócios, né? Como que você se mantém antenado ao que está acontecendo lá fora e ao mesmo tempo faz um filtro do que faz sentido implementar? Boa pergunta, Fer. Eu gosto de manter antenado com podcasts, tipo o teu, acho que a gente está sempre atualizado. Eu gosto de falar muito com outros profissionais, independente do cargo, e de outros setores, não só da logística e da ferrovia, porque esses setores, naturalmente, a gente tem contato e a gente fala com clientes, então é algo mais natural, a gente está mais atualizado, mas como é que a gente se atualiza com tendências, com movimentos de fora do setor, para que a gente possa trazer, porque no final das contas os profissionais também circulam, então tendências, seja do RH ou seja de tecnologia. Eu acho que é algo que eu procuro fazer ver o que está acontecendo, mas como é que a gente traz isso para a realidade? Porque nem tudo que está acontecendo, eu falei um pouco no começo dessa questão da tecnologia, então a gente vê, esse é mais fácil de ver, né, o que está acontecendo com o IA, mas como é que a gente traz para o negócio para a gente não desperdiçar recurso e daqui a pouco não colher o fruto, ou pior, colocar a companhia em risco por uma governança mal feita. Então eu procuro muito trazer esses insights, estar antenado, estar ligado, atualizado, com cursos também, enfim, mas trazer e aí pro time, né? Pra gente tentar debater nos nossos fóruns internos. Pô, isso aqui eu vi, mas faz sentido? E falando de fato, com quem executa no dia a dia. Eu tenho um negócio, o exemplo é de tecnologia, mas serve para todos esses exemplos, né? Às vezes a gente coloca um processo, uma tecnologia, a gente acha que melhorou, e eu já vi isso acontecer na prática. Você vai lá falar com quem executa aquilo. E aí, meu operador, como é que Uhum. tá o dia? Tá dando trabalho, tá? Mas e aí, o que tá acontecendo? Pô, agora pediram para fazer esse negócio, agora eu faço aqui, e aí eu tenho que fazer no sistema também. Você vê, a gente acha que a gente transformou a função da pessoa que está ali, mas no final das contas, essa tendência que a gente traz e joga para alguém, sem filtrar, sem saber se faz sentido, tá dando mais trabalho para ele. Ele tá indignado com aquilo que a gente acha que resolveu a vida dele. Então é um exemplo simples, mas eu procuro estar antenado e sempre trazer, e a gente como companhia, com quem conhece de fato a companhia, como ela funciona no dia a dia, o que a gente pode aproveitar? E o que a gente pode aproveitar, como é que a gente customiza o estilo Brado, o estilo da nossa cultura, dos nossos valores, do nosso estilo de fazer, de como fazer. Então é um pouco do que eu procuro fazer, estar ligado, mas sempre conectar com, será que serve pra gente? Se serve, como serve? É um pouco do que eu gosto de fazer nesse sentido. Muito bom. E eu tenho sempre a difícil missão de ir chegando no final. E aí eu falo que é difícil, porque eu ficaria aqui fazendo várias perguntas, tá, Luciano? Mas ao mesmo tempo é sempre muito prazeroso, porque a gente gravou, tem vários insights para quem está nos ouvindo, e a gente sempre fecha o episódio, o programa chama Cara e Coragem. E, e como um CEO, né, eu queria muito que você compartilhasse ou um exemplo ou uma dica que você precisou ter muita coragem, mas hoje se torna um case até para você poder compartilhar com esses líderes que estão no início da carreira ou estão no momento aí de decisão e que eles naturalmente se inspiram em pessoas no alto para tomada de decisão. Posso usar 2 exemplos, acho Claro, que você dos pode usar exemplos quantos você práticos, né, quiser. sem muitos detalhes, mas acho que teve isso são mais do início da minha carreira, porque agora acho que essa questão mais comportamental, acho que a gente já falou bastante. Em 2007, 2008, eu era um coordenador de via, de manutenção, e eu falei, né, eu sou engenheiro civil, mas eu nunca fui muito da profundidade, eu sempre gostei mais de como é que o que eu tenho tecnicamente conecta com o negócio, então como é que eu colaboro com o negócio. E eu era coordenador e o diretor na época falou: "Ô Luciano, eu estava indo super bem como coordenador". Ele falou: "Eu tenho uma vaga para você ser promovido hoje. Essa vaga eu tenho, é tua. Para você ser um técnico". Era um cargo acima, par do gerente, só que técnico. Mas existe uma outra possibilidade de você ser um gerente de operações futura, mas essa vaga não existe. E aí? E era um negócio que o meu superior imediato sempre foi essa função técnica, né. Eu falei: "Ó, eu não quero, eu prefiro esperar, porque eu tenho clareza do que eu quero", eu era novo ainda, né, Sim. "mas eu sei o que eu quero, eu prefiro esperar", ele falou: "Mas pode ser que essa oportunidade não venha, ou daqui a pouco vem num momento que não é o teu momento", e eu estava super bem. Eu falei: "Não, eu prefiro". Então foi uma decisão que na hora parece, essas coisas eu não acredito que sejam por acaso, né. Logo depois surgiu uma oportunidade, e foi uma oportunidade que mudou a minha vida, quando eu fui ser gerente de operações em Ponta Grossa, então foi um dos trabalhos que eu mais me orgulho lá, porque era o que eu queria. Então se abre mão de algo certo, que era uma posição que me enchia o olho, era super legal, mas eu sabia que eu queria um outro caminho que era mais
a técnica a serviço do negócio. Não que esse trabalho de especialista não esteja, mas eu sabia o que eu queria, então eu acho que essa é uma tomada de decisão. E aí, caminho um pouco mais para frente, eu cheguei num ambiente que eu não dominava, eu sabia tecnicamente um negócio de manutenção, mas num ambiente mais complexo. E a gente falou um pouco do LinkedIn, não mostra, mas a gente teve alguns problemas graves ali, e eu não conhecia, era um salto na minha carreira, eu tinha algumas inseguranças, e a gente foi tomando alguns planos de ação que a gente achava que eram efetivos, mas depois, olhando um pouco depois, eu via que a ação não era compatível com o tamanho do problema. E aí eu penei um pouco junto com o time, e a hora que a gente conseguiu ações drásticas naquele momento que o momento pedia, e a gente estava tentando ir no martelinho ali aos poucos, a hora que a gente tomou uma ação compatível com o tamanho do problema que a gente tinha, era um problema de segurança, era um problema crítico, aí a gente transformou o negócio. E várias coisas que a gente fez, isso faz 15 anos, estão hoje como boas práticas da Ferrovia até hoje. Então, a gente transformou a gente como líder, o nosso time, e a gente acaba transformando, deixando alguma coisa para o negócio quando a gente compatibiliza, porque às vezes a gente tem um problema muito grande, a gente não tem experiência como lidar, e a gente tenta ir aos poucos, e às vezes tem algumas coisas que ela precisa de uma posição mais robusta, né? Mais estratégica, mais estrutural, acho que essa é a palavra. Então, às vezes, você tem um problema estrutural, tem que tomar uma ação estrutural. Não adianta que você querer resolver algo estrutural com pequenas ações. Então, como é que você faz ações compatíveis com o problema? E aí a gente fez um resultado, assim, um dos que eu mais me orgulho na carreira, essa gestão que eu fiz na época em Ponta Grossa. Na hora daquele frio na barriga, mas depois você olha para trás e fala, ainda bem que eu tive coragem de fazer, né? Mais ou menos isso. É mais Conecta ou bem menos com isso. o Não, nosso eu título. sempre, quando eu faço gravação, Luciano, no final do episódio eu falo, ainda bem que eu tive essa cara e essa coragem de montar, porque agora eu tô tendo a oportunidade aqui de bater um papo, ouvir tantas coisas, que muitas delas eu via, né, convivia, eu tenho eu digo que esse privilégio, no seu caso, de estar próxima, mas de poder dar um espaço de pessoas reais, né, que a gente possa compartilhar aqui exemplos, para que a gente... Uma das dores, né, das redes sociais é que todo mundo sabe tudo, mas poucos viveram efetivamente tudo que contam. Então, que a gente tem um espaço aqui de pessoas que realmente têm exemplos sólidos como o teu. Então, eu quero muito te agradecer por estar hoje aqui compartilhando tantos ensinamentos, tantos insights e cases que são vividos até hoje, porque a gente é feito de louros, mas também de oportunidades que a gente vai ajustando rota no tempo. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Fui pego de surpresa quando você falou, pô, falei, será que eu tenho alguma coisa para falar que vai de fato agregar valor para quem está ouvindo? Então, fiquei super feliz. Espero ter atendido a responsabilidade que Superou! você colocou no início ali, com toda aquela bio, com todo o impacto que você falou positivo que eu já causei. Então, só tenho a agradecer a você. Espero que tenha sido um bom episódio. Com certeza. E aí, para você que esteve conosco até agora, tenho certeza que esse episódio não serve só para você. Compartilha com seus amigos, com colegas, com familiares e, de novo, também para os seus inimigos, para aquela pessoa que precisa de um recado, de uma liderança humilde, sólida e que está aqui aprendendo. Somos seres humanos, a gente acerta, às vezes erra, mas o importante é estar aberto para corrigir rota. Então, muito obrigada. Continue aqui no canal que teremos novidades. Obrigada.